Durante todo o ano passado, os propagandistas do Kremlin inflaram sua retórica de conquistas e vangloriaram-se dos avanços do exército russo. Vou tentar prever a verdadeira libertação do Donbass, a chegada a uma barreira natural como o rio Dnipro, depois privar a Ucrânia do acesso ao mar, transformando-a em um país insignificante, cercado por vizinhos hostis, o que pode significar que seus dias são contados. No geral, a frente está desmoronando e na panela ucraniana começou uma nova briga entre os próprios líderes. Isso, claro, é agonia. Nós sempre alertamos que a tática dos generais do Kremlin era projetada apenas para sucessos de curto prazo. Afinal, os ataques suicidas rapidamente esgotam, primeiro, os soldados ideológicos e, segundo, os poucos combatentes contratados com um treinamento adequado. Depois disso, o exército se encontra numa situação em que há ordens, mas ninguém para cumpri-las. A única opção que resta é mandar de volta ao campo de batalha soldados feridos e quase mortos. Mas em 2024, os propagandistas russos estavam tão eufóricos que ninguém queria ouvir nem mesmo os argumentos mais óbvios. Os tolos calculavam a distância até Dnipro e sonhavam com o cerco de Zaporíjia. Por que Zaporíjia? Bem, porque é um centro regional, uma grande cidade que está na direção do nosso ataque mais provável. Zaporíjia será a próxima cidade importante a se tornar linha de frente. Por isso, nossa atenção está totalmente voltada para lá. E, segundo suas previsões, Pokrovsk e Mirnorad deveriam ter sido tomados ainda em agosto ou setembro do ano passado. Estamos avançando. Continuamos a criar uma zona de segurança em torno das novas áreas ocupadas. Já há um verdadeiro desfile de bandeiras russas na região tática de Pokrovsk. Quantos meses se passaram desde então? Pois bem, o cenário continua o mesmo, e isso não aconteceu, porque a Rússia de repente quis a paz. Simplesmente, em um determinado momento, o estoque de carne humana acabou. É assim que a propagandista russa Kachevarova descreve a situação. Parte da alta cúpula militar fazia guerra apenas em relatórios enfeitados, jogando batalhões inteiros de recém-recrutados contra vilarejos insignificantes. Como resultado, as perdas da Rússia foram muito maiores do que o esperado. Os generais russos sacrificavam unidades inteiras por cidades fantasmas. Depois, hasteavam um pano sobre as ruínas e jogavam mais soldados na batalha. E por um tempo, a estratégia até funcionou. Sentados confortavelmente em Moscou, os propagandistas celebravam e escreviam manchetes triunfantes. Nosso avanço em Pokrovsk será um desastre logístico para as forças ucranianas. Em Konstantinivka, Kramatorsk e Sloviansk, as principais rotas de abastecimento de 3 guarnições ucranianas serão cortadas. Mas então, os avanços diários simplesmente pararam. E, cada vez mais, começaram a surgir notícias preocupantes para os russos na linha de frente em Pokrovsk. Por exemplo, veja o que escreveu esta semana o conhecido correspondente de guerra russo Kotenok. Temos uma escassez crítica de soldados para ações de assalto, falta de militares plenamente capacitados. Os ucranianos estão ficando cada vez mais ousados a cada dia, contra-atacando e até mesmo expulsando nossas tropas de várias posições. De repente, escutamos que a Ucrânia está contra-atacando, mas não eram vocês, os propagandistas do Kremlin, que afirmavam que o exército ucraniano estava desmoronando e não tinha mais soldados para lutar? Pois bem, agora fica evidente que é o moedor russo que enfrenta uma crise de efetivo. Nosso objetivo é recrutar qualquer um. As tropas da polícia militar trazem deficientes sem recuperação completa. E vejam, Kotenok foi o primeiro maior correspondente de guerra a admitir abertamente que soldados sem braços e sem pernas estão sendo enviados para o fronte. E ainda um mês atrás, insistiam que isso era fake. Eu recusei, me algemaram e me mandaram assim para a linha de frente. Vi outros na mesma situação, feridos e aleijados de muletas, sendo enviados para cavar trincheiras. Em 3 dias, já sabíamos que vários haviam morrido. Isso são fake news da mídia ucraniana. Supostamente, a grande Rússia tem voluntários em massa, e não há nenhuma razão para enviar soldados feridos para o combate. 1000 por dia, mais de 1000 por dia. Todos voluntários assinando contratos com o Exército Vermelho de forma totalmente consciente. E agora, o que dizem vocês, pobres coitados? Quem estava certo desde o início? Agora, Putin tem 2 caminhos à sua frente. Ou aceitar negociações humilhantes para a Rússia, ou decretar uma mobilização geral. Para continuar a guerra, seria preciso uma mobilização geral. Mas quem, em sã consciência, aceitaria ser convocado para um conflito que já é visto como um grande fracasso? Além disso, temos que nos perguntar: há capacidade para equipar, alimentar e abastecer um exército ainda maior?
Nesse contexto, toda a base da OTAN ri na cara dos tolos do Kremlin, que, apesar dessa realidade, continuam repetindo a mesma ladainha de vitória. E se as fantasias molhadas dos capachos de Donetsk ainda podem, de alguma forma, ser justificadas, Não haverá concessões em Zaporígia, Kherson, Donetsk ou Luhansk. Nenhuma mesmo. Estamos quase na fronteira com Dnipro. Já entramos na região de Kharkiv e avançamos para Sumy. A Brigada 810 já entrou, segundo o presidente. é difícil dizer o que querem as figuras como Lavrov, quando prometem Kherson e Zaporígia a seu povo. Houve propostas para deixar a linha de demarcação assim. Aqui é a Rússia, ali é a Ucrânia. Mas isso não será aceito, porque temos uma Constituição baseada na vontade do povo. Ah, claro, senhor Cavalo. Acreditamos. Agora, esses tolos de muletas vão montar em burros. E... cuidado, Kherson. No entanto, é preciso reconhecer que as bravatas ao estilo Lavrov estão cada vez menos frequentes nos canais estatais. Muitos dos chamados Z-patriotas já admitem honestamente. Não haverá mais avanços significativos na frente de batalha. Tanto é que, Deus me perdoe, o governador popular da tal de DNR, Pavlusha Gubarev, já informa seus seguidores sobre a decisão de Putin de preparar o povo para um acordo negociado. Em janeiro, o governo russo reuniu todos os governadores e comunicou que em breve haverá um cessar-fogo. Agora, cada um deve decidir como agir, seguir as leis e regulamentos ou seguir sua consciência. Os líderes russos estão quebrando a cabeça para encontrar uma forma de vender essa vitória para os cidadãos. Diante dos parâmetros dessa vergonhosa capitulação, riscado, os governadores receberam as seguintes tarefas. Primeiro, convencer a população de que isso é uma vitória. Segundo, direcionar e conter qualquer manifestação de insatisfação. As negociações de cessar-fogo continuam e o acordo será assinado nos próximos meses. E vale destacar que a preparação da população para esse cenário já começou. Honestamente, não sabíamos se ríamos ou chorávamos ao ler o novo texto do falastrão, correspondente militar Sladkov. Ele certa vez prometeu transformar rapidamente a Ucrânia em um monte de cinzas. Guerrear é fácil. Agora, meu caro Augustin, basta tocar as teclas certas e tudo virará apenas fumaça e cinzas. Mas agora ele dá uma reviravolta inacreditável. Acontece que, segundo ele, a Rússia poderia ter vencido há muito tempo, só que não quis. Afinal, manter muitas terras ucranianas seria caro demais. Já começaram a surgir vozes dizendo que, se a Rússia quisesse tomar tudo, já teria tomado. Mas será? Eu penso o seguinte: conquistar grandes territórios é condenar-se a enormes gastos com sua reconstrução. Que vergonha, hein? E agora? Onde foi parar aquela promessa de uma fronteira russo-húngara e a narrativa de que Odessa e Kharkiv deveriam voltar para sua pátria russa? A Ucrânia nunca foi uma nação. A Ucrânia é nossa terra. Não há nenhuma possibilidade de que a Rússia permaneça sem Odessa. E se Odessa é nossa, então Mykolaiv também, porque é o Mar Negro. Devemos transformar o Mar Negro em um mar interno da Rússia. Se a Rússia nunca quis esses territórios, então por que passaram anos prometendo que tomariam essas cidades? Para que garantir algo que, de repente, agora não faz mais sentido? Provavelmente chegou a hora em que simplesmente precisamos passar como um rolo compressor. Primeiro até a cidade de Dnipro, quero dizer, ao longo da margem do rio Dnipro, a represa de Kremenchuk, a represa de Cherkasy e depois seguir para o oeste, apenas para o oeste. Somente estando na região de Lviv, poderemos impedir ataques contra Belgorod e os territórios russos. Vamos refletir quando toda a Ucrânia voltar ao seu porto natal. Chegaremos até o ocidente, lá decidiremos com a Polônia. Mas, com conversa, até Lviv dá para chegar. Na prática, alguns até na região de Donetsk já levaram uns tapas. Por isso, os propagandistas têm que reescrever seus roteiros às pressas. Não estamos lutando por território. Olhem para a Sibéria. Território nós temos. Estamos lutando pelo status da Rússia na nova ordem global que está sendo formada agora. Difícil dizer para quem são dirigidos esses argumentos. Djuba, em seus sonhos, também poderia ter jogado no Manchester City, mas pelo visto, simplesmente não quis. E fez bem. Se masturbar diante da câmera com a camisa do Zenit é bem mais divertido. Aliás, toda a propaganda russa agora lembra o Djuba, segurando seu negócio. Ficam ali, coitados, alimentando as próprias ilusões. Inventam vitórias todos os dias. Querem dividir o planeta com os americanos. Na pior das hipóteses, que façam um acordo com Trump e rachem a Groenlândia. É claro que a Dinamarca já era nesse cenário. De todas as formas de ação defensiva, a que mais gosto é o ataque. Eu também.
Mas, na realidade, o que estão dividindo são os recursos naturais da Rússia, e não em troca de ajuda militar e garantias, como faz a Ucrânia, mas simplesmente de graça. Lembram, por exemplo, de como os propagandistas se gabavam depois da captura da vila de Shevchenkov, na região de Donetsk, conhecida por suas reservas de lítio? Nossas tropas finalmente limparam o assentamento de Shevchenko. É uma vila pequena, mas situada sobre reservas de lítio. Eles não conseguiram vendê-las. Isso faz parte daquele pacote de compensação que Zelensky prometeu aos americanos. O depósito de lítio de Shevchenkov, que agora está sob controle russo, é algo muito sério. São bilhões, muitos bilhões, talvez trilhões de dólares, porque as baterias de lítio são a base da atual transição da indústria automobilística ocidental. E agora não se pode descartar que serão justamente os americanos a explorar essa área. Putin não chamaria seus inimigos recentes para minas inundadas de carvão sem valor. As autoridades russas propuseram aos Estados Unidos um acordo para acesso a minerais e metais estratégicos nas áreas da Ucrânia sob controle de Moscou. A proposta foi feita na semana passada, durante um encontro entre representantes da administração Trump e um assessor de Vladimir Putin na Arábia Saudita. O que dizer? Um encerramento grandioso da Operação Militar Especial. Sacrificaram centenas de milhares de seus cidadãos no Donbass, para que, no final, os lucros fossem para os americanos. Isso, inevitavelmente, faz lembrar das várias teorias conspiratórias que chamavam Putin de o agente da CIA mais bem-sucedido da história. Aliás, estaríamos dispostos a fazer uma proposta também aos nossos parceiros americanos, caso demonstrassem interesse em um trabalho conjunto. Sem dúvida, temos uma ordem de grandeza, e quero enfatizar isso, uma ordem de grandeza maior de recursos desse tipo do que a Ucrânia. A Rússia é um dos líderes incontestáveis em reservas. Além dos problemas na frente de batalha e do vexame com os recursos naturais, não se pode deixar de notar também a derrota da rede de agentes de Putin nas eleições super importantes na Alemanha. Afinal, a chegada ao poder dos neonazistas da AfD poderia resultar não apenas em grandes problemas para toda a Europa. A extrema-direita alemã quer a saída do país da União Europeia. Mas também em uma dor de cabeça adicional para a liderança político-militar da Ucrânia. De fato, foi por isso que não só Elon Musk apoiou tanto a AfD, mas também o barbudo surtado Dugin, que chegou a sugerir dividir a Alemanha caso os neonazistas perdessem as eleições. Votem na AfD, ou nós ocuparemos a Alemanha novamente e a dividiremos com os Estados Unidos. E o que dizer disso? Agora o barbudo otário terá que responder pelas palavras ou viver com um status de falastrão e fanfarrão. Pois apesar do apoio russo-americano, não conseguiram puxar a AfD para cima à força. E o chanceler Merz é considerado por muitos especialistas como o melhor dos possíveis candidatos para a Ucrânia. Comemoração no Comitê da União Democrata Cristã em Berlim. O bloco conservador venceu com folga as eleições parlamentares, obtendo pouco menos de 30% dos votos. É claro que, no Kremlin, isso causou um colapso nervoso generalizado. E para piorar, os líderes do mundo ocidental fizeram questão de ir a Kiev para demonstrar apoio à Ucrânia. A razão oficial para esse festival foi o 3º aniversário do início da guerra na Ucrânia. E, além disso, a União Europeia não só impôs um novo pacote de sanções contra a Rússia, mas também anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, no valor de mais de 6 bilhões de euros. Isso nos leva à conclusão de que provavelmente não conseguiremos nos reconciliar com eles no futuro próximo. Ou estou enganado? Isso só confirma que nosso país e nossa visão de mundo continuam na tendência, e ninguém conseguirá reescrever a história só para salvar a cara de Putin. Portanto, cabeça erguida, e seguimos fazendo tudo o que for possível para tornar a vida dos ocupantes um verdadeiro pesadelo. Pois, quanto pior for para eles, melhor será para nós. Uma regra simples que já adotamos há muito tempo.